Desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer a especialidade de biossegurança. Então, partiu! Primeiro tema, então, defina os seguintes termos. Aerosóis. Então, o que são aerosóis? Caracteriza-se pela suspensão de partículas finíssimas, sólidas ou líquidas num gás. Os aerosóis tanto podem ter origem natural como artificial. As nuvens e a contaminação do ar, tais como o smog e a fumaça, são exemplos de aerosóis. Tá? B. Agentes de risco. Então, são agentes que podem causar danos à saúde do trabalhador. Beleza? Próximo. Biossegurança. É o conjunto de ações voltadas para prevenção, proteção do trabalhador e ou paciente, minimização de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e operacional e amplia-se para a proteção ambiental e a qualidade. D. Material biológico, então sangue ou secreções de uma pessoa através da pele, das mucosas, olhos, boca, nariz, ou de lesão pérfuro cortante, né? Como agulhas, tá? Instrumental, cirúrgico e vidros contendo secreções. E. Acidente químico ou biológico, então isso consiste na exposição de uma pessoa a sangue ou secreções através da pele, das mucosas, né? No caso, olho, boca, nariz, ou de lesão, então, pérfuro cortante, com agulhas, vidros contendo secreções e instrumentos, então, cirúrgicos, tá bom? F. Incidente químico ou biológico, então, é a liberação não intencional de uma ou mais substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. E o que é um patogênico? Então, agente infeccioso ou etiológico animado, sendo um organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seres hospedeiros, sempre que estejam em circunstâncias favoráveis, inclusive do meio ambiente. Vamos lá. O que são, então, EPIs, né? Para que servem? Fale quais podem ser usados pelos profissionais de saúde. Então, EPIs significa equipamento de proteção individual, beleza? Eles são utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança, durante então o exercício de uma determinada atividade. Então eles são usados por profissionais de saúde quais, né? Luvas de procedimento, máscaras de proteção respiratória, protetores faciais ou óculos, avental e gorro, beleza? Então se você entra num centro cirúrgico, normalmente as pessoas dentro ali, não apenas os médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, mas todas as pessoas que entram nesse ambiente devem estar usando então alguns equipamentos. Até a pessoa que vai fazer a cirurgia normalmente tem que estar usando uma touca para que não caia um fio de cabelo durante a cirurgia, né? Então seria terrível, né? Cair algo dentro de uma pessoa fazendo cirurgia, né? Não é nem cabível. Diferenciar então surto, epidemia, pandemia e endemia. Então, um surto ocorre quando há aumento localizado no número de casos de uma doença. É possível ocorrer então um surto de uma doença até dentro de um hospital, causado, por exemplo, por uma infecção hospitalar. Então, surto é o primeiro. Segundo, uma epidemia, por sua vez, se dá quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões, estados ou cidades. Podem ser, porém, sem atingir níveis globais. Pandemia. Em uma escala de gravidade, a pandemia, então, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A, ou a gripe suína, né, que também foi bem chamada assim, passou de epidemia para pandemia, quando a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia, porque acontece no mundo inteiro, tá? E uma endemia ocorre quando a doença é recorrente na região, mas não há um número significativo de números de casos,
e a população convive com ela. A dengue, ela tem um caráter endêmico no Brasil, porque ocorre durante o verão em certas regiões, tá bom? Então esse é um exemplo clássico para você. 4. Em meio a uma pandemia, né? Quais os principais cuidados que devem ser tomados? Vamos lá. Dependendo da epidemia ou pandemia, podem variar os cuidados a serem tomados. Exemplo, diante de uma pandemia, por exemplo, do Covid-19, que a gente está nesse período aí de queda, né, das pessoas que foram contaminadas, agora tem vacina e tudo mais, então ela está quase erradicada, né? Então, nesse exemplo da Covid-19, distância social, lavar sempre e bem as mãos, usar álcool gel, evitar o contato das mãos com os olhos, nariz ou boca, no caso as mucosas, né, pode chamar assim, e utilização de máscara de proteção. Se tornar obrigação, tá bom? Da AIDS, evitar então o contato com itens que podem estar contaminados com o sangue. Então, tem vários exemplos e várias formas de você precaver essa doença e evitar todo o mal que elas podem te causar, tá bom? 5. Qual a diferença de isolamento e quarentena? Então vamos lá. Isolamento é o comportamento onde uma pessoa ou um grupo de pessoas voluntária ou involuntariamente se afastam de interação e atividades sociais. Quarentena é a reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, contando a partir da data do último contato com um caso clínico ou portador, ou da data em que esse indivíduo sadio abandonou o local em que se encontrava a fonte de infecção, tá? Vamos lá. Escolher da lista abaixo, então, 2 doenças e diga quando aconteceu, quantos foram infectados, quais eram os sintomas, encontraram cura, quais foram os cuidados de biossegurança. Então, o exemplo primeiro aqui para você, peste negra. Então, ela ocorreu então entre os anos de 1346 e 1353. Então, os números de casos, né, foram infectados mais de 180 milhões de pessoas entre as mortes, tá? Então, sintomas eram inchaços na virilha ou axilas em homens e mulheres, chamados então de bubões pela população, alterando seu aspecto para manchas de cor negra ou lívidas em todos os lugares do corpo. Então, a cura, o declínio contínuo da doença ocorreu através da melhoria das condições de higiene e moradia, antes de madeira e telhado de como para construções de alvenaria, tá bom? E a substituição do rato preto pelo rato cinzento, resistência genética crescente da população. Cuidados, então, de biossegurança era o distanciamento das pessoas contaminadas, tá bom? Então, a peste negra ela foi algo grandioso que aconteceu na história, tá bom? Varíola, então, ela ocorreu, então, há evidências datadas, então, do século III, em múmias egípcias, ocorrendo ao longo da história. Surtos até o ano de 1977, ano do último caso, sendo erradicado no ano de 1980 pela OMS. Número de casos, então, de mortes, mais de 50 milhões por ano, né? Então, no século XX. E em 1967 ainda ocorriam, então, 15 milhões de casos por ano. Sintomas: febre e vômitos, seguidos de formação de úlceras na boca e erupções cutâneas na pele, que evoluíram para bolhas características, repletas de líquido e com uma depressão ao centro. A determinado momento, as bolhas ganhavam então crostas e desprendiam-se, deixando então cicatrizes na pele. A cura, ela veio por meio de antivirais e a prevenção por meio da vacinação contra a varíola. Cuidados de biossegurança, então, evitar o contato com pessoas sintomáticas e em contato com objetos pessoais. Vamos lá. Gripe espanhola. Então, ela ocorreu, então, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Números de casos. Ela infectou, então, 50 milhões de pessoas. Sintomas, então, gripe causada pelas influenza vírus H1N1, tá bom? Levando a pneumonia e morte. A cura, há uma vacina para a prevenção da gripe,
Então, a cura é através de vacina, tá bom? Cuidados de biossegurança, proteger a boca ao espirrar e tossir, tá bom? Que mais? Tifo. Então, ela ocorreu, a primeira descrição conhecida foi em 1528. Número de casos não descrito, mas a mortalidade da doença é de cerca de 10 a 40% dos casos não tratados. Sintomas: febres, dores de cabeça e enxantema, tá bom? Cura: não existe vacina, tá? Então, cura: não existe a vacina para o tifo. Cuidados de biossegurança: medidas de higiene, prevenindo a admissão e exposição aos organismos transmissores da doença, piolho do corpo, ácaros e pulgas, tá bom? Gripe suína. Então, ela ocorreu inicialmente em março de 2009, então era mais recente, né? Número de casos: mais de 50 mil casos, tá bom? Sintomas: febre, tosse, dor de cabeça, dores musculares, dor na garganta, fraqueza, diarreia e vômitos. Cura: vacina para prevenção, tá bom? Então, foi criada uma vacina para a gripe suína. Cuidados de biossegurança: hábitos de higiene regulares, como lavar as mãos, evitar o contato das mãos com os olhos, nariz e boca após tocar em superfícies, usar lenços descartáveis ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações e ambientes fechados e hidratar-se com frequência, alimentação equilibrada e atividades físicas. Então, evite sair de casa caso esteja contaminado até 5 dias após o início dos sintomas, pois esse é o período de transmissão da gripe A, né? Então, o H1N1, beleza? E aí, né, tem aqui o 7 para você. Escolha uma das doenças abaixo, ou aqui ao lado para você, né? E quais são então os sintomas e formas de contágio, existe cura, tudo mais. Então, ó, cólera, tuberculose, febre amarela, sarampo, malária, AIDS, tá bom? Então, tem muita coisa, tá bom? Olha lá, ó, cólera. Sintomas: podem ocorrer vômitos, dores abdominais, hipotensão com risco de choque, taquicardíaca, anúria, hipotermia. O mais clássico é uma diarreia aquosa, em grande quantidade, com duração de alguns dias. Contágio: através da água e alimentos contaminados com fezes humanas na presença das bactérias. O marisco mal cozido é uma das principais fontes da cólera, tá bom? Cura: existe a prevenção e os cuidados com saneamento básico e higiene. Então, local, ano e surto. Ela aconteceu então em Portugal em 1974, tá bom? E aí, epidemia então no Nordeste brasileiro entre 91 e 2000. Epidemia: Índia todo o ano, então, por ocasião de rituais religiosos hindu no rio Ganges. Há casos também na América do Norte, África, Arábia, Peru e Equador. Epidemia: Haiti, Estados Unidos e República Dominicana em 2010, tá bom? Prevenção: administração da vacina via oral com proteção por um período de 6 meses. Então, aconteceu a cólera, então, né, essa pandemia, também foi epidemia, então, em vários locais do mundo. Aqui tem, então, Brasil, Portugal, acontece muito na Índia e outras regiões, então, do mundo, tá bom? Tuberculose ativa. Sintomas: dificuldade de respirar, tosse crônica com expulsão de sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso. Contágio: por via aérea, quando infectado, então a tosse, cospe, fala e espirra, tá bom? Então, através dessas formas que a pessoa é contagiada. Cura: combinação de drogas e remédios, então muitos remédios ali para se livrar da tuberculose. Local e ano: pandemia, então, em 1993 e 2016, tá bom? Ela foi uma pandemia. Surtos: aconteceu nos Estados Unidos, então, em 1955, em 1980, 1987 e 2001, tá bom? Então, aconteceu um surto lá nos Estados Unidos. Prevenção, então, rastreio de grupos de risco, detecção e tratamento atempados dos casos e vacinação com a BCG, tá bom? Então, é a vacina para tuberculose. Febre amarela. Sintomas:
febre, dor muscular, náuseas, vômitos, perda do apetite e fraqueza. Então, contágio transmitida pelo picado, pela picada então do mosquito. Cura. A maioria das pessoas com febre amarela será assintomática ou terão uma versão mais leve da doença, se recuperando completamente em poucos dias. No entanto, em pessoas sintomáticas, a fadiga, a fraqueza podem durar ainda alguns meses. Uma pequena porcentagem das pessoas com febre amarela terá a versão mais grave da doença. E entre 20% a 50% dessa turma aí, podem ter então uma versão fatal. Pessoas que tiveram febre amarela, uma vez estão imunizadas contra a doença. Local, ano e surtos. Então, desde o século 17 na América, África e na Europa. No Brasil, então, aconteceu entre 2008 e 2009. Em Minas Gerais, São Paulo, em 2017. E no Rio de Janeiro, em 2018. Prevenção. Vacina em doses fracionadas. Então, por 9 anos ou dose completa, a vida toda. Uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas, uso de repelentes pulverizados de inseticidas. Sarampo. Sintomas. Febre, na maioria acima dos 40 graus, tosse, corrimento nasal, ou coriza, olhos inflamados. Após, então, 2 ou 3 dias do início dos sintomas, forma-se no interior da boca pequenos pontos brancos. De 3 a 5 dias aparece, então, uma mancha vermelha e plana na face e se espalha para o resto do corpo. Os sintomas começam a se manifestar entre 10 e 12 dias depois do contágio e duram entre 7 e 10 dias. Pode levar à morte se não for vacinado no período correspondente. Contágio, através de tosse e espirros por uma pessoa infectada, através do contato com a saliva ou secreções nasais. Cura. Geralmente só se contrai a doença uma única vez na vida. Quando não ocorrem complicações, o doente fica curado em 15 dias. Local e ano. Então, surtos na África e na Ásia, surtos também em 2007 e 2011 em vários países da Europa, Israel e Canadá também, tá bom? Surtos em Portugal em 2017 e 2018, Amazonas e Roraima em 2018 e pandemia em 1980, beleza? Então, a pandemia aconteceu então em níveis globais, Prevenção, vacinação, Malária. Sintomas. Antes da manifestação, características, podem sentir náuseas, vômitos, cansaço, falta de apetite. Manifestações, então, características. Febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça e podem ocorrer, então, de forma cíclica, tá bom? Então, várias vezes você sente essa dor de cabeça. Contágio. Picada, então, infectada do mosquito fêmea do Anopheles. Cura. O tratamento da malária é realizado em regime ambulatorial, com medicações antimaláricas, que são fornecidas então, gratuitamente em unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui no caso do Brasil, Local e ano. Surto no Espírito Santo em 2018, epidemia então em Burundi, É um país, em 2019. Pandemia mundial em 2009. Prevenção: uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas, uso de repelentes, pulverização de inseticidas. AIDS, infecção então por HIV não tratada. Sintomas: danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo lutar contra outras infecções. Contágio: relações sexuais desprotegidas sem uso de preservativos, compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas. Cura: não existe cura, mas há tratamento retrovirais capaz de aumentar a expectativa de vida dos soropositivos. Local, ano e epidemia. Pandemia desde a sua descoberta, então, em 1981 e até hoje. Então, é nível global, milhares e milhares de pessoas são portadores do vírus HIV não tratado, Então, o ideal é você tomar muito cuidado, tá bom?
Prevenção: uso de preservativos nas relações sexuais, não compartilhar seringas ou agulhas no uso de drogas injetáveis, tá? Não utilizar objetos pérfuro-cortantes com a presença de sangue ou fluidos contaminados pelo HIV. Mulheres HIV positivas que queiram engravidar precisam tomar então as providências sob orientação médica para não transmitir o vírus para os filhos durante a gestação ou parto, tá? Não amamentar. Tomar as vacinas que estão no calendário de vacinação, entre outras, podem prevenir infecções. Vamos lá. 8. Como as vacinas funcionam? Qual a importância de estar com as vacinas em dia? As vacinas, então, elas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem combater doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune às mesmas. A importância de estar com as vacinas em dia é estimular o organismo a produzir anticorpos contra determinados germes, principalmente bactérias e vírus. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. Ou seja, a vacina ela funciona da seguinte forma: é um vírus que eles aplicam em você, mas é um vírus não reprodutivo, ou seja, é um vírus que não vai te causar mal, tá? E aí o nosso corpo ele tem um sistema imunológico, o nosso corpo mesmo ele produz células para combater então esse vírus inativo. Ou seja, a partir do teu próprio corpo você cria anticorpos então contra várias doenças que podem vir aí de muitos lugares, como a gente acabou de ver, tá? Sobre a lavagem das mãos. Então, faça um vídeo demonstrando ou apresente pessoalmente ao seu instrutor como deve ser feita a lavagem correta das mãos. Explique por que é importante seguir cada passo. Então, tem um vídeo aqui para você, tá bom? A gente já vai ver, beleza? Por qual motivo não é recomendável usar toalhas que serão usadas várias vezes por várias pessoas e sim toalhas de papel? Resposta: porque as toalhas de papel são descartáveis e as toalhas de tecido podem então abrigar o vírus caso alguém não lave corretamente as mãos. Por que é adequado então usar o álcool 70 e não outros tipos de álcool? Qual a forma correta de utilizá-los? Então, o álcool 70 possui concentração ótima para o efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas dos micro-organismos faz-se mais eficiente na presença da água, pois ela facilita a entrada do álcool para dentro das bactérias. E também retarda a volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contato. Nessa concentração, o etanol destrói bactérias vegetativas, porém, esporos bacterianos podem ser resistentes. Fungos e vírus estão envelopados, como o vírus da influenza, o H1N1, também são destruídos pelo álcool. Outros tipos de álcool ressecam a parte externa do vírus e a pele das mãos, tá bom? Então, esfregar as mãos com álcool gel durante 20 segundos, seria a ideia, então, algo correto de fazer, tá bom? Sempre fazendo assim com as mãos, e aí você acaba tirando todos os vírus das suas mãos, tá bom? Que atitudes devem ser tomadas ao tossir e espirrar para evitar contaminar outras pessoas? Então, usar um lenço de papel ao espirrar ou tossir, ou dentro da roupa. Nunca nas mãos, pois você irá utilizá-la, tá bom? Então, nunca vai querer espirrar, e depois, vou comer algum lanche, sei lá.
Então você está com vírus ali, ou outra coisa, né? Você pode transmitir, se você está infectado, você pode transmitir para outra pessoa também o vírus, né? 12. De acordo então com Mateus 24 e Apocalipse 6, o que a Bíblia fala sobre as doenças no fim dos tempos? Vamos lá. No verso 6 de Mateus 24 em diante nos diz que ouviremos falar de guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos, porém tudo isso é o princípio das dores, né? E também muitas doenças, tá bom? Em Apocalipse 6 nos fala sobre os 7 selos e os cavalos do Apocalipse. O primeiro branco era vencedor, o segundo vermelho veio para guerrear, fazendo com que os homens matassem uns aos outros. O preto, com uma balança de pesar as ações, né? O amarelo era a morte e o inferno seguia. Tinha o poder de matar a espada pela fome e por feras da terra. Então, nos fins dos tempos, então, vai haver muitos problemas e vai aumentar também a quantidade de doenças espalhadas pelo mundo inteiro, tá bom? De acordo, então, com 1 Coríntios 15 e Apocalipse 21 e 22, o que acontecerá com os doentes e com as doenças quando formos ao céu? Então, em 1 Coríntios 15 nos diz da ressurreição de Jesus, que seu corpo foi transformado da forma corruptível para a incorruptível, ou seja, se você tem um corpo que é propício a estar doente, após a ressurreição de Jesus, ou após a volta de Cristo mesmo, todo esse corpo que pode ficar doente, não ficará mais doente, tá bom? E Apocalipse 21 e 22 nos diz que seremos transformados, então a morte não mais existirá. Então, se doenças não virão, se a morte já não vai nos atingir, né? Doenças menos ainda, tá bom? Bem, desbravador, desbravadora, essa foi a especialidade então de biossegurança. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!